Boa noite, irmãos. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Cada um de vocês que estão aí para assistir mais uma das nossas aulas. Então vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, como a gente faz sempre. Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, estudar a carta preciosa do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nos abençoe, meu Deus, no texto que ainda vamos estudar hoje, que o Senhor possa nos ajudar a compreender um pouco mais da Tua Palavra. Abençoe cada um de nós. É a oração que fazemos e fazemos juntos, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, pega aí seu papel, pega a sua Bíblia, sua caneta para anotar e vamos estudar como nós temos feito aqui. Espero que você possa aproveitar muito bem cada momento aqui. Se você tiver pergunta, conseguir mandar para mim, mande. Eu tenho a alegria de poder responder. Muito bem, nós estamos estudando aqui a carta de Paulo e nós estamos na segunda parte da primeira que nós já estudamos, foi a defesa do apostolado, e nós estamos estudando agora sobre a apologia do Evangelho puro, que vai desde o capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 31, e nós estamos estudando aqui na parte dessa apologia, desse Evangelho puro. Nós começamos a ver argumentos que nos ajudam na defesa deste Evangelho. Nós vimos o argumento da experiência pessoal, ou seja, que o apóstolo Paulo está tentando fazer os crentes na Galácia entender, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Nós falamos do argumento da experiência de Abraão, que foi do capítulo 3, versículo 6 até o versículo 9. E agora nós terminamos já o argumento baseado na lei, que vai do capítulo 3, versículo 10 até da lei, vai até o final, até o capítulo 4, versículo 31, que nós estamos estudando, né? Que nós vamos estudar hoje ainda o argumento baseado na lei, vai até lá o final, quase o final do capítulo 4, que nós estamos estudando. Eu espero que você aprenda, que você acompanhe, e nós estamos no capítulo 4 dos versículos, capítulo 4 agora, do versículo 12 ao versículo 20, que é a última parte do argumento baseado na lei. Aliás, aí nós temos a parte final, né, que é a parte do versículo 21 até o final do capítulo 4, que vai até o versículo 31. Então eu quero que você acompanhe agora o argumento da receptividade anterior, que vai do capítulo 4, versículo 12 até o versículo 20. E como nós temos feito, nós estamos procurando ler versículo após versículo e tentar entender um pouco mais. Versículo 12 do capítulo 4, acompanha a leitura. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Paulo está fazendo um apelo aqui, sede qual eu sou. Paulo desejava que eles se tornassem iguais a ele na sua vida cristã. Ou seja, Paulo tinha essa ousadia de poder falar isso para os crentes da Galácia e para nós também, né? Imitar a Paulo na sua vida, na sua conduta, né? Então ele está dizendo aqui, né? Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, né? E o que ele diz aqui? Em nada, no versículo 12 ainda, ele fala, em nada vocês me ofenderam. Não está bem claro no que Paulo tinha em mente com essas palavras, não fica muito claro. Talvez o fato de terem deixado de ouvir Paulo, para ouvir a mensagem de Paulo, para ouvir os falsos mestres, os judaizantes, que é o grande foco dele aqui, né? Os judaizantes, os falsos mestres, era realmente uma grande ofensa para o apóstolo Paulo, né? E, na realidade, a ofensa maior é não estar ouvindo a Deus. Olha o versículo 13 e 14. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença, vou ler o versículo 14 também, tá? Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus.
está falando da época quando ele teve contato com os Gálatas e que enfermidade física era essa? Que doença é essa que Paulo está dizendo que os Gálatas souberam compreender o problema dele? Nós não sabemos, talvez com base no versículo 15 aqui do capítulo 4 de Gálatas e no versículo 11 do capítulo 6, algumas pessoas dizem que pode ser que Paulo tinha um problema na visão, talvez de não enxergar, ou talvez até mesmo de uma aparência que não era muito boa. Olha o que diz no versículo 15, que aconteceu com a alegria de vocês, tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim, dando um sinal que podia ser algum problema de visão ou de aparência nos seus olhos. Olha o versículo 11 do capítulo 6. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho, ou seja, mostrando uma falta de condição de enxergar, e é por isso que ele precisava escrever com a letra grande. Desculpa. Podemos observar então o propósito de Deus, né, na enfermidade de Paulo, aqui o fato de ter levado o evangelho ali aos Gálatas. Desculpa, tá? Ainda no versículo 14, ele diz aqui no versículo 14, embora a minha doença lhe tenha sido uma provação. A palavra no original usada para provação é uma palavra muito conhecida nos evangelhos, no Novo Testamento, que é a palavra peirasmo, que quer dizer tanto provação como tentação, né? É uma coisa ou outra. Então, aqui não era falando de tentação, de pecado, aqui era uma provação, né? Uma prova, né, gerada aos Gálatas pela condição física do apóstolo Paulo, provavelmente uma condição física visível, reconhecida bem deles, né? Já que a mesma serviu de um teste de prova do amor dos Gálatas ao apóstolo Paulo. Então, quando ele diz aqui que eles não o trataram com desprezo ou desdém, ou seja, considerar como nada, desgosto, nojo, repulsa, repugnância do apóstolo Paulo por aquela situação na sua saúde. Em vez de rejeitá-lo, né, eles estavam recebendo o apóstolo Paulo, o tratando com honra, e tanto é que ele diz que ele tratou ele como um anjo, como o próprio Cristo Jesus, ou seja, com uma verdadeira honra. Mas ele usa aqui a expressão no versículo 15, que eu já li, que os Gálatas demonstram tanto amor que eram capazes de fazer um sacrifício por ele, de arrancar os próprios olhos, como ele diz aqui, né, no texto aqui ele diz. Agora, olha aqui o versículo 16. Olha o versículo 16. No início do versículo 15 também dá um sinal, né? Que aconteceu com a alegria de vocês, dá um sinal. Agora, olha o versículo 16. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Então ele está mostrando que alguma coisa ocorreu. Então ele está tentando trazer aqui a experiência passada, da forma que ele foi recebida pelos Gálatas. O que aconteceu? Vocês me receberam como anjo. Vocês podiam até arrancar os olhos por causa de mim. Agora, o que está acontecendo? Porque eu estou lhes dizendo a verdade, vocês estão me rejeitando, né? Estão me tratando como inimigo por causa da verdade. Olha o verso 17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Certamente o apóstolo Paulo está se dirigindo aqui aos Gálatas, falando dos falsos mestres, que queriam separar os Gálatas dele, da pessoa do apóstolo Paulo, dos ensinos que o apóstolo Paulo estava fazendo. Os adeptos, a Moody coloca um comentário aqui, o grande comentarista Moody, pregador Moody, ele coloca assim: os adeptos do erro tinham recorrido à lisonja e à bajulação para ganhar os Gálatas. Ou seja, eles estão, de novo, verso 17, né? Os que
fazem tanto esforço para agradá-los, estão tentando tratar bem, né, com o objetivo de ganhar os Gálatas, ganhar a confiança deles, ganhar aquilo que eles estão falando. Né? No verso 18 diz assim: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Né? É bom ser zeloso pelas coisas corretas. O zelo é bom, é recomendável, está tudo certo. Porém, o bem precisa ser a força motivadora. Né? A bajulação, quando está o falso imbuído no meio, isso não é muito bom. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode ajuntar ou alguém tratar bem a gente, misturar com coisas contrárias à Bíblia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não adianta tratar o bem, ser zeloso do bem, mas o ensino é contrário àquilo que Deus está nos mostrando e nos dizendo. Se algum ensino é contra a Bíblia, não importa a bajulação. A pessoa pode tratar bem você, mas se está contra as Sagradas Escrituras, isso não deve ser correto. Paulo apela com esta frase aqui: não apenas quando estou presente. Ou seja, para que também lhes dedique afeições da mesma forma, da mesma maneira, quando estava presente, e que a mesma seja tão calorosa quando esteve com eles. Ou seja, tem que lembrar disso. Lembrar que não deve tratar apenas quando estavam presentes. Sempre lembrando das palavras, do ensino do apóstolo Paulo. Paulo deve ter se decepcionado com os Gálatas ao constatar que eles precisavam da sua presença para manter estáveis. Ou seja, quando Paulo estava lá ensinando muito bem, mas quando vem um outro grupo que começou a tratar muito bem, já começaram a rejeitar os ensinos do apóstolo Paulo. Né? A gente tem que olhar muito para a Bíblia, né? E não para aquilo que as pessoas, só como as pessoas tratam a gente, ainda que isso é muito bom. Né? O tratar bem não pode ser contrário, nós não precisamos aceitar aquilo que é contrário à Bíblia, só porque as pessoas tratam bem. É isso que Paulo está dizendo. Olha o verso 19. Meus filhos, aqui ele vem com um termo muito querido, né? Meus filhos, meus filhinhos. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Presta atenção nesta frase do apóstolo Paulo. Primeiro, ele usa o termo meus filhinhos, é de profunda afeição do apóstolo Paulo aos Gálatas, apesar dos Gálatas estar rejeitando ele agora, trocando pelos falsos mestres. A dor é de preocupação de Paulo. Né? Era como se de uma mãe, de um trabalho, né, que estava em trabalho de parto. Né, o que Paulo está querendo dizer, seu propósito era claramente demonstrar que essa sua preocupação com os seus convertidos supera muito a atitude dos judaizantes, muito a atitude daqueles. A diferença entre Paulo e os falsos mestres é claramente vista aqui. Os falsos mestres queriam dominar os Gálatas, com bajulação, e dominar os Gálatas. Né? Paulo desejava que Cristo fosse formado neles. Tem um comentário de John Stott, no seu livro A Mensagem aos Gálatas, na página 109. Preste atenção. Olha o que ele diz aqui. Ele, Paulo, não se satisfaz em que Cristo habite neles. Ele anseia ver Cristo formado neles e vê-los transformados à imagem de Cristo. Meus irmãos, presta atenção, você que está me ouvindo. Paulo não queria apenas que eles conhecessem a Cristo, mas ele queria que Cristo vivesse neles e Cristo fosse transformado à imagem semelhante a Cristo. Meu querido, isso nada mais é do que um verdadeiro discipulado. É quando a gente fala de Jesus, fala o que Cristo fez na cruz do Calvário, fala da salvação, mas nós queremos mais. O que nós queremos mais? Nós queremos, sim, a salvação eterna é realmente a grande bênção. Mas nós queremos que enquanto nós estamos aqui, Cristo seja formado em nós. Nós sejamos semelhantes a Ele.
Ele habite em nós, Ele domine sobre a nossa vida. É isso que a gente deseja, que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. Nós possamos transparecer para as pessoas a pessoa de Cristo e não a nós mesmos. É isso que Paulo queria. Paulo queria que, se ele tivesse presente ou ausente, não importasse, mas que Cristo, eles vivessem Cristo e Cristo fosse formado na vida deles. Essa é uma mensagem importantíssima dessa passagem e que é importantíssima para nós. Né? A gente não pode se contentar em conhecer a Cristo, sim, é a maior das bênçãos, salvação, mas nós precisamos pensar em mais. Nós queremos viver Cristo, nós queremos mostrar Cristo para as pessoas, através daquilo que nós fazemos. Olha o verso 20. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Né? Paulo preferia estar pessoalmente, quando poderia expressar melhor aquilo que ele queria dizer, talvez mudando até seu tom de voz, sendo enérgico para mostrar o que vocês precisam. Vocês não precisam que eu domine sobre vocês, vocês precisam que Cristo habite e que vocês sejam transformados à imagem de Jesus. O apóstolo Paulo estava com bastante veemência aqui nesta hora, quando ele estava dizendo isso. Certamente, se ele notasse que estavam recebendo bem sua correção, ele seria carinhoso. Mas se eles mostrassem altivos, rebeldes, ele continuaria severo, ele continuaria duro com eles, se eles não entendessem aquilo que Paulo estava dizendo. Mas por carta estava perplexo, é isso que ele disse. Não dá para mostrar o tom de voz. Então ele diz, eu estou perplexo, mas sabia qual seria a reação à sua mensagem, né? Se eles aceitassem ou não aceitassem. E aqui entra o último argumento, aqui, não é? O último argumento, a partir do versículo 21, vai entrar até o final do capítulo 4, vai entrar o argumento da promessa divina. Está falando aqui para falar do evangelho puro. Acompanha comigo. Verso 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Paulo então passa aqui a mostrar, pela história doméstica de Abraão, que a lei e escravidão não se misturam com a graça. Ou é uma coisa ou outra. Ele usa o exemplo histórico aqui, as pessoas de Abraão, Sara, de Agar, Ismael, Isaac, né? São personagens que a gente sabe muito bem, e os lugares que são muito ícones para o povo naquela época. E para nós hoje também, Monte Sinai e também a Jerusalém. Então, no versículo 21, que eu acabei de ler, ele diz assim, digam-me a vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Não se refere especificamente à lei de Moisés, mas aos escritos dele no Pentateuco. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. Paulo apresenta 3 argumentos neste parágrafo, entre o verso 21 até o 31. Mas vamos ler o 22 e o 23 agora. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Paulo está lembrando os seus leitores aqui, especialmente judeus, mas também tem os judaizantes, que eram judeus que estavam voltando à prática da lei. Ele está dizendo que Abraão teve 2 filhos, Ismael, que todos conhecem, filho da escrava, e Isaac, filho da promessa, porque Deus prometeu mandar o filho através de Sarai, né, que está lá em Gênesis, você sabe. Paulo argumenta que esses 2 filhos e suas mães representavam 2 ideias religiosas, que eles tinham que saber, uma de escravidão, que é do judaísmo, e uma da liberdade, que é do cristianismo. Ele está fazendo a comparação. E olha o verso 28. Continuando aqui o verso... Espera aí, deixa eu ver. Eu li o 22, 23. Deixa eu ler o 24.
Vou continuar lendo 24, presta atenção comigo aqui. 24. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças, é o texto que está dizendo. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito, regozijem-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido. Paulo está fazendo aqui o argumento das duas linhagens aqui, dos dois filhos. Ele faz um paralelo aqui. Ele está falando do contraste entre Agar e Sarai. Deixa eu ler até o final, depois eu faço alguns comentários. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. É ele que está fazendo a comparação. Como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz as Escrituras? Mande embora, escravo, e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo está querendo dizer, nós não somos da escravidão, da lei. Nós somos do Espírito, nós somos livres. Presta atenção, ele faz o contraste. Escrava com a livre. Filho Ismael com o filho Isaac. Nascimento carnal com nascimento espiritual. Monte Sinai, lei, com Jerusalém celestial, graça. Jerusalém terrena com Jerusalém celestial. Servidão ao legalismo com liberdade na graça. Perseguidor e o perseguido. Rejeitado e o herdeiro. O legalismo escraviza, a graça liberta. Ele faz esses dois contrastes aqui, tentando mostrar para os Gálatas, se vocês quiserem voltar à prática da lei, vocês estão voltando àquilo que já passou, já foi. Agora nós estamos no período da graça. Mas o grande problema de todo cristão, não é só dessa época, de todas as épocas, é que quando a gente entende graça, alguns passam a entender que pode tudo. Então vamos fazer qualquer coisa. Não. O apóstolo Paulo vai fazer uma correção aqui importante. Então, a partir de agora, nós temos algumas divisões na carta aos Gálatas. Então, tem uma introdução logo no primeiro capítulo. E ainda no primeiro capítulo tem a primeira parte do livro, que é a defesa do apostolado, que eu estava falando agora há pouco. Faz a defesa do apostolado, que vai do capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 2, versículo 2. Depois tem a apologia do Evangelho, que vai do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 31, que a gente viu vários argumentos que ele fez para falar da defesa do Evangelho. Agora fala sobre a mensagem cristã posta em prática. Então agora ele vai falar sobre a mensagem cristã posta em prática. O que eu pego essa liberdade para a qual eu fui chamado, né, pela graça? O que eu faço com essa liberdade? É isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui a partir desse capítulo. Eu estou já caminhando com vocês, não vou andar muito nessa parte, mas nós vamos caminhar com vocês aqui nessa parte, a mensagem posta em prática. No capítulo 1, versículos 1 a 15, vai falar sobre na liberdade e no amor. Meu querido, presta atenção como o apóstolo Paulo lida com a liberdade aqui. Se você acha que a liberdade é algo que pode fazer qualquer coisa. Verso 1, capítulo 5. Nós estamos no capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. Ele está falando do assunto, que é o assunto da carta, fala da liberdade. Não voltar à prática da lei, viver na liberdade da graça. A liberdade, como eu disse, aqui é o assunto principal. A liberdade do crente não é adquirida, não é conquistada por suas próprias capacidades. Não existe. Mas foi dada através daquilo que Cristo fez. A liberdade pode ser vista em dois ângulos aqui: na justificação e na santificação. E a gente tem que saber lidar com isso aqui na carta, porque senão você vai achar que pode fazer tudo. Não pode, não. Presta atenção. Olha o verso 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Paulo volta a falar aqui sobre isso. A submissão à circuncisão, que era o que os judaizantes queriam fazer, significa recuar para um método de procurar, de tentar ganhar a salvação pelas obras da lei e pelos esforços próprios. Então ele usa uma expressão, que Cristo então de nada vale. O que valeu a morte de Cristo? Nada. Se você quiser a salvação por seus próprios méritos, por aquilo que você faz, por aquilo que você conquista, de nada vale. Então por que Cristo morreu? Não serve de nada. Se a mera observância de um simples ritual é de valia, então Cristo é desnecessário. Se você praticar algum ponto da lei lá, que você acha que aquilo é importante para a sua salvação, então Cristo não tem valor nenhum. Os crentes gálatas em nada seriam beneficiados, não teriam nenhuma bênção, nenhuma coisa a mais em suas vidas cristãs, se insistissem em viver de conformidade com os padrões legalistas da lei. Não tem nada. Olha o verso 3. De novo, declaro que a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Bom, já que você quer circuncidar-se, então você precisa praticar a lei. Se um homem se circuncidar, ele será devedor da lei. Porque não adianta cumprir uma parte só da lei, tem que cumprir toda. Ele terá que se colocar em sujeição a toda a lei. Olha o verso 4. Acompanha comigo. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Ou separam-se de Cristo, foram desligados de Cristo. Inclusive, quando ele usa a expressão aqui no versículo 4, vocês que procuram ser justificados, separam-se de Cristo, caíram na graça, né? Quando ele usa aqui a expressão inativo, inoperante, fazer uma pessoa ou coisa não ter mais eficiência. Privar-se da força, influenciar da influência do poder. Você não consegue fazer nada, porque você está privado. Olha o que ele diz, estão separados. Ou seja, de Cristo não tem nenhuma função naquela parte. Os que caíram nessa situação, ou seja, na circuncisão, na prática da lei, estarão de relações cortadas com Cristo, porque Cristo não tem valor nenhum nessa parte. E da sua graça. Todos que estão se voltando para a lei estão separados de Cristo. E ele usa uma expressão muito forte, que é caíram da graça, ou caíram fora da esfera da graça, da influência das bênçãos dela. Pondo-se debaixo da lei, eles não poderiam, em hipótese alguma, mais receber de Cristo a graça para viver, porque a graça de Cristo tem um fator muito importante. A graça de Cristo é uma demonstração que não há mérito nenhum nosso, nenhum esforço. E não é só para a salvação, é para a vida cristã também. Não dá para viver debaixo da graça e debaixo da lei ao mesmo tempo, é impossível, não combinam. São incompatíveis. A nossa esperança de salvação está na fé e não nas obras. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pois é mediante o Espírito que nos... Verso 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança.
A esperança do verdadeiro crente é muito diferente daquele que segue a lei. Enquanto o legalismo se atola na insegurança, na tentativa de conseguir fazer as coisas, aqueles que estão justificados pela fé, que têm o Espírito Santo, esperam confiantemente pela fé a consumação daquilo que vai acontecer. E eu vou terminar aqui com o verso 6, presta atenção. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo afirma que o mero estado físico de ter sido ou não circuncidado, porque era um estado físico, não tem nenhum valor, qualquer prática da lei. Pelo contrário, princípios espirituais formados na alma de uma pessoa é que tem valor. E isso tem como base o amor, porque o amor de Cristo foi o que motivou ele a morrer na cruz por mim e por você. Não tem nada que você faça. Você pode cumprir, você não consegue, mas pode tentar cumprir toda a lei. Se você quiser cumprir um ponto, você vai ficar escravo de toda ela. Tem que confiar na graça de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Certo? Essa é a nossa aula de hoje. A graça é a coisa mais fantástica da palavra de Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus o resto da nossa vida pela graça do nosso Senhor. Vamos orar agradecendo por essa graça infinita? Vamos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque nós não somos salvos e nós não vivemos, ó Deus, tentando a cumprir coisas. Nós, ó Deus, vivemos pela graça. E, ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou e não há mérito, o Senhor fez tudo por nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai, que possamos depender tão somente daquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, nos conceda um bom restante de noite. É a oração que fazemos e fazemos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau, até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Boa semana. Tchau.